agora nós vamos direto para Goianésia, cidade inteira chocada, manifestações acontecendo lá. E por quê? Rosane Ferraz, nós temos o registro de um crime bárbaro. É com você, bom dia, boa tarde. Sim, Luciana, bom dia, boa tarde. Um crime chocante que revoltou toda uma população. Um pai e uma madrasta que estão presos pela morte de uma criança de apenas 7 anos, viu? Um crime que chama aí muito a atenção pelos detalhes da crueldade. Vamos acompanhar em uma reportagem que eu fiz. Protestos e gritos por justiça na porta da delegacia de Goianésia. A indignação por conta de um crime cruel contra uma pessoa indefesa também incluiu o buzinaço de uma população revoltada com tamanha crueldade. André Luiz Santos Rosa, Vanária Rodrigues da Silva, ambos de 25 anos, pai e madrasta de Davi Luiz Rodrigues Rosa. Eles deveriam proteger, mas estão presos pela morte do menino de apenas 7 anos. O fato aconteceu em Goianésia. O menino já teria chegado ao hospital morto. O laudo cadavérico revela que a criança tinha uma lesão no intestino, fratura no fêmur, um afundamento no crânio e também apresentava várias lesões pelo corpo. Em depoimento, a madrasta contou que tinha chutado a barriga da criança. Testemunhas contaram que a criança sofria agressões há mais de 3 meses, desde que moravam em outra cidade. O Conselho Tutelar de Goianésia informou que não havia registro de agressões contra a criança, que estaria morando em Goianésia fazia pouco tempo. Segundo a investigação, o pai está preso no presídio da cidade porque sabia das agressões e não fez nada. A madrasta foi transferida para o presídio de Barro Alto. E esse caso consegue ser ainda mais estarrecedor. Lá em Goianésia foi criado inclusive um grupo, Justiça por Davi. E nesse grupo foram compartilhados áudios que assustam aí pela violência, por quanta violência, né, que essa criança sofreu. Até é difícil falar de tudo que essa criança passou, né? Quanta violência, por todo esse tempo que ela sofreu até acabar morrendo. Nós temos um áudio, por exemplo, aí compartilhado por uma moradora que denuncia que essa criança, ela teria sido vítima, gente, até de tortura. Veja. Gente, eu conheço esse menininho em Deus quando ele nasceu. Agora descansou, porque a vida dele era sofrer. 2 sem vergonha. Quem apertava os dedinhos do bichinho tudinho no alicate aí. Esse tempo atrás a pastora deu um pau nela, que ela bateu nele dentro da igreja. Mas eu conversei com a minha sobrinha que enquanto ela não matasse ele, ela não ia sossegar. E foi dito e certo. Denúncia também de que essa criança teria sido agredida em outras ocasiões, quando apareceu com o braço quebrado, por exemplo. Ouça aí. E quando o menino estava com o braço quebrado, nós vizinhos achávamos que o menino tinha caído e tal. Mas não, era ela que tinha quebrado o braço dele. Deus me perdoa que essa mulher está queimando a classe de mulher. Uma população muito revoltada que ameaçou até invadir a delegacia. Vamos acompanhar. Isso que aconteceu com o Davi, isso não pode deixar barato. Nós temos que juntar todo mundo e ir lá na delegacia, invadir a delegacia para fazer justiça. A vida dele não pode ser deixada jogada assim. Nós temos que fazer justiça, juntar todas as mães, todos os pais e fazer justiça por ele. E a população também acusa o pai de ter sido omisso. Veja. Eu estou revoltada, triste com essa notícia. Nossa, meu coração ficou apertado da raiva, é um monte de sentimentos, sentimento de raiva, sentimento de dor misturado, sentimento de vontade de pegar e tá aí, macetar ele, ele se fazendo de coitado, de que não sabia de nada. Como que uma criança que é espancada, que vive apanhando, o pai não vê os hematomas? Pois é, a população também chegou a ameaçar fazer justiça com as próprias mãos. Ela vai invadir essa delegacia aí, ó, e cortar ela todinha. Ela não soube espancar o bichinho inocente, indefeso, que não fazia mal pra ninguém. Que a obrigação dela como madrasta, né, pela carinha dela de inocente, era proteger ele, não matar. Então, nós temos que picar ela.
Pois é, e a Polícia Civil, por medida de segurança, já transferiu, né, já separou tanto o pai como a madrasta, cada um está em um presídio diferente, justamente por conta aí dessa revolta da população, desse calor público da população em relação a esse caso, né, muito triste, estarrecedor, realmente, como essa criança sofreu. Eu volto com vocês. Obrigado, viu, Rosane Ferraz, pelas informações. Um crime brutal que revolta. A revolta, ela é aí percebida por esses áudios. Como que deve estar a cidade nesse momento, Goianésia, que a gente tem uma audiência muito grande. A gente vai conversar agora ao vivo com a delegada, muitas questões a serem ainda resolvidas. Delegada Ana Carolina Pedrotti, a senhora tem a missão de aí coordenar esse inquérito policial e tem que ser um inquérito exemplar, eu tenho certeza disso. Delegada, como está o clima nesse momento na cidade, apesar da transferência de um dos presos para Barro Alto? Obrigado pela participação, delegada. Boa tarde. Boa tarde. A gente é uma situação bastante complicada a questão que aconteceu ontem, né? A gente vê que a cidade ficou bastante revoltada com essa morte, a morte do vulnerável, de uma criança de 7 anos, que faleceu agredida e com muita dor, né? Pelas lesões que a gente viu no laudo cadavérico, passou por muita dor antes de, infelizmente, vir a falecer. Então, delegada, a gente vai... Oi. Sim, a senhora falando dessa dor, a gente percebe a revolta enorme, né, desses moradores, parentes também, e que devem, obviamente, serem ouvidos aí nessa investigação. E pelos relatos que nós acabamos de colocar no ar, essas agressões já aconteciam anteriormente. Eu quero saber do paradeiro da mãe biológica dessa criança. Ontem a gente diligenciou, eu e a minha equipe, a gente foi atrás de testemunhas, com o fim de verificar se essas agressões foram pontuais ou se já vinham acontecendo há algum tempo. E foi constatado que, de fato, o Davi já vinha sendo agredido. E com relação à mãe, a gente não teve contato dela ainda. Eu informo que o que aconteceu ontem foi só o flagrante, né? Só o auto de prisão em flagrante. As investigações vão continuar, o inquérito policial vai continuar. E a gente vai apurar para ver a situação da mãe, o que aconteceu, que a notícia parece que ele morava com a mãe e veio para Goianésia, né, para a região de Goianésia. Então, toda essa situação será melhor apurada agora, nesses próximos dias. O laudo cadavérico, ele aponta lesões graves no crânio, no intestino dessa criancinha e também na perna. É verdade, delegada, que no momento que a suspeita, a madrasta, ficou sabendo que essa criança estava morta, ela teve, desculpa a expressão, a cara de pau de chorar? O que aconteceu? Na verdade, o laudo preliminar feito no hospital, como as médicas não tinham ainda, não poderiam, né, só exames físicos externos, elas até colocaram que tinham um trauma no crânio, mas esse trauma não se confirmou. O que se confirmou foi que ele tinha um fêmur quebrado, ele estava com hematomas no corpo e que teve essa lesão intestinal que foi a causa da morte dele. A mãe, quando eu cheguei na delegacia, quem fez a prisão dela foi a Polícia Militar de Goianésia, muito diligente, foi lá, fez essa prisão. Quando eu cheguei na delegacia, ela já estava na cela, né, por ter sido presa em flagrante, e eu não pude ver essa primeira reação dela. Mas, no primeiro momento, ela não quis falar. Depois, no interrogatório, acabou falando que, de fato, no dia 14, agrediu a criança. Já se sabe se ela teria usado algum objeto durante essas sessões de espancamento, de tortura? E a grande dúvida é, esse pai sabia de tudo e teria sido conivente ou até mesmo ajudado aí nessas agressões? O laudo médico, ele aponta que que a lesão foi causada por meio contundente. Não existia no corpo nenhuma evidência de que frisado alguma coisa como um pau ou mesmo uma barra de ferro. Então a gente acredita mesmo que essas lesões foram causadas por agressões físicas, pelo chute que ela devia ter dado, né? Não por um outro instrumento.
O pai sabia, a gente ontem diligenciou com o fim, antes de prender ele em flagrante, a gente diligenciou com testemunhas para verificar se ele sabia, tinha conhecimento dessas agressões que estavam sendo perpetradas contra o Davi. E ficou muito claro que ele tinha conhecimento, inclusive ele fala no seu interrogatório que a madrasta, na segunda-feira, falou para ele que tinha agredido o menino à tarde. Então, ele tinha conhecimento, ele viu o filho sofrendo, porque uma lesão dessas causa sofrimento inimaginável, e nada fez. Não o levou no hospital, não foi atrás de uma unidade básica de saúde, não foi atrás de um auxílio para essa criança que, infelizmente, tem socorro, faleceu. A gente deixa aqui o nosso abraço a toda a população de Goianésia, obrigado pela audiência, todo mundo aí consternado, tenho certeza disso. E agradece aqui a participação da delegada Ana Carolina Pedrotti. Bom trabalho frente a esse inquérito policial. Para a senhora e para os policiais aí, delegado, obrigado pela participação. Tchau, tchau.